boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo. Hoje eu aqui com o doutor Cristiano Machado, um amigo pessoal, uma pessoa de bem, atuante na área jurídica, e vamos tratar aqui de um assunto interessante que, obviamente, está sempre aí emergente, né, nos meios de imprensa, porque todo mundo trabalha a democracia, né? E aí, como que a democracia é vista? Como que ela deve ser praticada, né? Então, nós vamos trabalhar exatamente esse assunto. Cristiano, uma boa noite, bem-vindo. Mais uma vez, hein, meu irmão? Boa noite, meu amigo. Agradeço a oportunidade aí, fico muito feliz em retornar esse nosso bate-papo, sempre tão agradável, né? E eu espero que a gente consiga, claro, a gente vai conseguir abordar tudo, né? Mas que a gente consiga pelo menos passar uma ideia particular e geral, né? Do que, como diz a doutrina, né? Assim, a literatura propriamente dita, e depois algumas opiniões pessoais, que aí a gente pode acrescentar, né? Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aqui já registrado o meu grande apreço por você, meu amigo. Obrigado. A recíproca é verdadeira, viu? E assim, a democracia ela pode ser vista de vários ângulos, né? No ângulo do doutor Cristiano, como que a democracia é vista? É interessante que esse assunto, quando a gente é pequeno, a gente não se dá conta, né? Quando a gente é uma criança, a gente vai vivendo a vida, a gente não sente o que está acontecendo no ambiente político, né, no ambiente econômico, a gente vive aquela vida mais restrita à nossa família, à nossa casa, e depois, com o tempo, a gente vai criando essa mentalidade, né, com os estudos e principalmente para quem segue as ciências sociais, né, as ciências jurídicas e sociais, a gente acaba se interessando mais, né, por um assunto que, na verdade, diz respeito à nossa própria vida, né, a organização da nossa vida como um todo. Então, e aí a gente vai buscar, né, claro, vai buscar qual é a origem da democracia, quais foram as transformações pelas quais passaram a democracia, se houve algum tempo de queda, de ascensão, ou de algum regime misto que possa ser visto. Então, nesse sentido, né, a gente sempre se vale da Grécia, né, o berço da civilização, a Roma e a Grécia. Então, lá nos idos de 590 a.C., mais ou menos, né, houve um aristocrata que fez umas transformações muito grandes na sociedade da época. Ele era visto como um membro da aristocracia ateniense, né, lá em Atenas, e ele liderou uma revolta popular, reformou a constituição do local, reorganizou a política deles lá, e pela primeira vez estabeleceu o que seria a igualdade perante a lei, né, reorganizou as tribos, definindo em 10 tribos chamados demos, e nesse sentido começou, vamos dizer, o nascedouro da democracia, não nos moldes atuais, mas foi lá que começou. Então, com o Clístenes lá em 590 a.C. Então, esse conceito de cidadania que a gente tem já é um conceito mais moderno, mas é um conceito que lá era definido apenas e tão somente para as pessoas que moravam na cidade de Atenas, para os atenienses, né? Então, por exemplo, os estrangeiros, as mulheres e os escravos não tinham direito a voto, então eles não eram considerados cidadãos, né? Eles eram à margem da sociedade. Então, o conceito de democracia moderna ele já abarca outras situações, com o sufrágio universal, principalmente depois da Revolução Francesa, que se acentuou os ideais de liberdade, igualdade, a Revolução Francesa de um lado e a Revolução Americana de outro, né? Então, aí conceituou-se todo esse padrão atual que veio de lá, a gente ampliou o conceito, né? E que é hoje a democracia moderna. Essa é a democracia moderna. Então, você me perguntou como que eu vejo a democracia. São vários espectros, né? Eu gosto sempre muito da parte histórica, mas fundamentalmente, eu acho que o conceito mais importante da democracia, por incrível que pareça, quem fez foi o Abraham Lincoln. Ele falou, democracia é um governo pelo povo, para o povo.
né? Então, é isso, é a participação popular, a gente fala, tudo tem que ser democrático, tal, exatamente o oposto do autocrático, né? Então, e o que a gente vê hoje, justamente, alguns traços de personalidades de líderes políticos, eu não vou entrar no mérito, mas assim, o que a gente pode notar é que existem falsas democracias no mundo, né? Que as democracias parecem que algumas vezes entram em crise, e aí a gente parte para um outro tópico que depois eu gostaria de abordar contigo, mas, na verdade, o conceito de democracia está ligado ao conceito de participação popular, né, de representatividade do povo perante o Estado, né? O Estado como um conceito global e o cidadão como um conceito particular. E Então é isso. a democracia republicana, né? Tem pessoas que dizem, olha, a democracia é o 50% mais um. Né? O que esses 50% mais um escolhem é, obviamente, a escolha da maioria. Né? Matematicamente, não está errado. Né? Não está errado. Se você colocar ali em números e dividir e tudo mais. Né? Mas, dessa forma, você acha que a gente consegue atingir uma democracia plena? Até por conta desses É, governos que nós temos aqui. Né? Porque nós temos sim, exatamente. governos. Não, interessante você partir dessa premissa, porque justamente agora, resgatando um pouco do que a gente falou lá atrás, o conceito de cidadania da antiguidade, ele não era ligado à maioria, né? Ele era ligado apenas a uma casta da sociedade que tinha direito a voto. Então, na verdade, confunde-se como uma oligarquia ou uma aristocracia mesmo, né? Que foi se ampliando. Hoje, e os ideais franceses, novamente, da Revolução estão em voga nessa situação, é a participação da maioria. Então, por exemplo, naquela sociedade lá, tinha os camponeses, né? Tinha os trabalhadores, a classe trabalhadora, e tinha a aristocracia, e tinha o clero, etc. e tal. Foi se ampliando o direito de votação, né? Até chegar nesse conceito que você está dizendo, a maioria. Quer dizer, então, essa maioria, que é a maioria simples, né? 50% mais um, ela não representa uma democracia plena. Porque, na verdade, a democracia plena não existe. A democracia plena é utópica, né? É verdade. E essa democracia republicana se encaixa nesse modelo aí do 50% mais um? Não, sim, porque assim, o conceito de república é justamente essa separação, né? Quando você olha para o conceito de separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, e você conceitua a res pública, né? Coisa pública quer dizer res pública, né? República é coisa pública, res coisa e pública, pública mesmo, né? A gente vem do latim. Então, a democracia no conceito republicano é tratar a coisa pública de maneira para que se faça o bem comum, né? E aí, para você tratar a coisa pública, você vai ter o governo, claro, mas quanto mais próximo da democracia for, mais fácil de você fazer valer a república, né? E você comentou um ponto importante, né? A diferença da democracia e da autocracia, né? Porque muitos líderes, né, mundial e até de menor escala também, eles se intitulam líderes democráticos. Só Exatamente. que as decisões são deles. É o que ele quer. Você pode até ouvir outras opiniões, mas a decisão é dele. E nem sempre a decisão dele, com base nas opiniões, é a decisão mais correta. E isso ocorre bastante no meio público, bastante. Na questão de prefeito, de governador, do presidente, nem se fala, né? No caso aqui de Brasil. Mas se você for olhar no mundo, né? No mundo, dificilmente você vai ver um país que trabalhe exatamente com aquilo que tem que ser feito. Com base em quê? Com base na ciência, no levantamento, na estatística e no que precisa ser feito. Não na vontade de quem está governando. Como é que você enxerga isso? E outra, será que a gente consegue chegar no momento que a gente pode falar, estamos vivendo
num ambiente democrático. Então, é difícil a gente fazer uma análise global, né, porque a gente também não está ligado a todos os países, né, a gente tem sempre uma tendência a ver o nosso país de uma maneira mais particular. Mas o que eu posso te dizer, né, pelo que eu tenho visto, é que, assim, no pós-guerra, né, o que aconteceu foi uma polarização, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, aí meio que essas duas situações, essas duas nações, elas tomaram conta do ambiente mundial. E, nesse sentido, foi criando alguns locais, por exemplo, a América do Sul, houve um crescimento muito grande de ditaduras, inclusive de esquerda, né? E outros lugares também. A China, ela se inspirou no modelo comunista, né? E depois, na década de 80, ela acabou abarcando e abrindo as fronteiras para a economia de mercado. E aí, o que aconteceu? Ficou um modelo misto, né? Então, assim, eu vejo o seguinte, dentro do sistema da democracia, a gente sabe que das 192 nações que existem no mundo, existe um estudo recente que fala que são 165 regimes democráticos. Só que esse critério de avaliação não é muito correto, porque, por exemplo, a Coreia do Norte entra como um regime democrático, sendo que a gente sabe que lá é um regime completamente totalitário, autoritário, né? Então, assim, você fazendo uma visão, um retrato do pós-guerra, vendo a queda do nazismo, a queda do fascismo e o crescimento de nações imperialistas, por exemplo, como os Estados Unidos de um lado e a China do outro, a gente vê que a economia de mercado ela passou a definir as regras do jogo, né? E depois agora a globalização. Mas, então, no meu ponto de vista, o presidencialismo ainda não é o modelo ideal de democracia, porque você vê, às vezes até uma monarquia parlamentarista pode ser mais democrática do que efetivamente um sistema republicano democrático como o nosso, porque acaba concentrando o poder nas mãos de um presidente que pode até acabar desvirtuando a democracia, subvertendo a ordem, né? E aí questionando diversas situações que são características próprias da democracia. Então, questionando o resultado de eleições, polarizando os partidos políticos, né? Então, e se existe uma crise econômica ainda num determinado país, aí sim você vê que a democracia está em crise, né? E o que se fala mais hoje em dia é isso, a democracia está em crise, está havendo manipulação eleitoral, está em alguns lugares restringindo-se a liberdade, né? E o crescimento de líderes populistas, né? Então, por exemplo, você vê o caso da Venezuela, vê o caso do Peru, todas essas ditaduras populistas, elas foram, inclusive, estimuladas pelo imperialismo norte-americano, do meu ponto de vista, para que elas fossem dominadas, né? Recentemente eu assisti um comentário muito interessante sobre o golpe de 64, né? Porque a gente eu pelo menos não vivenciei isso, acho que você também não vivenciou, né? Então, a gente ouve várias histórias, mas uma delas é que os Estados Unidos teriam manipulado aquela situação para instalar um governo militar aqui, para que ele pudesse controlar toda a América do Sul, né? Então, honestamente, eu não duvido, né? Até porque isso aí faz parte do conceito aí da arte da guerra, né? Exatamente. A dominação cultural já existe, né? A dominação econômica a gente sabe que existe, apesar dos gigantes chineses correr por fora e daqui a pouco ultrapassar aí os Estados Unidos. Mas o fato é que, e é interessante, eu queria tocar nesse assunto, se você me permitir, esse modelo chinês, porque nenhum lugar do mundo se questionou tanto um regime comunista como lá. Por quê? Porque com a implantação do comunismo pelo Mao Tse-tung, que apesar de ter havido muitas mortes de 58 a 62, a partir de uma outra visão do comunismo, de 78 a partir do Xi Jinping, ele abriu as portas. Então, quer dizer, o que os chineses vivem lá? Eles vivem um modelo misto. Eles têm uma economia de mercado, mas eles não têm uma liberdade de imprensa, eles não têm uma liberdade de mídia,
Só que, ao mesmo tempo, eles têm o tênis Nike deles, eles têm acesso à internet? Tem, mas é limitada. Então, é engraçado essa democracia, esse regime que eles vivem, porque a gente se questiona toda hora se é uma democracia ou não. Né? Por quê? Porque em determinados momentos eles têm acesso a tudo que se pode imaginar, por exemplo, inclusive empresas privadas, que embora se permita, existe um controle do Estado sobre as empresas privadas lá, tal como no comunismo original, mas ao mesmo tempo existem as empresas privadas, então elas estão lá, estão progredindo o país. Por outro lado, no aspecto pessoal, né, o aspecto da liberdade, porque a igualdade diz respeito ao aspecto global, e a liberdade tem a ver com o particular. Na questão da liberdade, deixa muito a desejar. Então, que democracia é essa, né? Então, você comentou uma coisa interessante, né? A democracia, né, da China, né? Que consegue trabalhar nesse sistema misto, né? Um sistema híbrido que tem a parte ali que tem o seu autoritarismo, né? Tem as suas deliberações autoritárias, e depois tem a parte que, obviamente, abrange aí o capitalismo, a abertura de mercado e tal, tudo mais, né? Você não acha que esse sistema misto, que é obviamente utilizado pela China, eu acho que até tem mais países aí, né, que são totalitários, assim, em tese, né, Sim. utilizam-se também para poder entrar nos mercados que, hipoteticamente, são democráticos, né? São democráticos. Como é que você vê essa entrada? Um interesse mesmo da China ou uma estratégia para devagarzinho absorver um mercado muito mais vultuoso e em algum momento, chegar e falar, olha, a conversa agora é outra. Vamos para frente aqui, porque agora eu estou dominando ali, dominando aqui. Eu estou te falando isso porque, assim, por exemplo, em São Paulo, né, os chineses entraram forte aqui na questão de CPFL e outras coisas mais. Então, eles procuram entrar em empresas estratégicas, que trabalhem alguma matriz energética, que traga alguma segurança para eles em termos de atuação global, né? Então, a sua visão, claro que a visão nossa aqui é nossa, e muitas pessoas podem concordar, discordar, mas isso faz parte da democracia, né? Como é que você vê isso daí? É até interessante que, assim, isso faz parte da democracia, como você diz, e a democracia é justamente isso, é exercer o papel de você defender a desigualdade de opiniões, né? Então, defender a igualdade e a desigualdade de opiniões. Então, a gente não pode, em nenhum momento, estar condenando alguém que se posiciona de uma forma. Agora, o que não se pode é admitir extremismos, né? O extremismo que leva à calamidade, que leva a um Estado totalitário e tal. Então, nesse sentido, eu vejo com preocupação essa dominação chinesa do ponto de vista global, porque, assim, tem várias teorias de conspiração, dizendo que vai ser a nova ordem mundial, que a China vai dominar o mundo, que vão instalar os nanochips nas pessoas, que vamos virar robôs aí, tem uns que falam que vão virar ameba, não querem saber mais de nada e tal. Isso tudo para mim, é uma balela, realmente é uma teoria da conspiração, mas que tem uma influência muito grande sobre as pessoas, né? Assim como qualquer opinião de pessoas que tem um certo, que atingem um grupo grande de pessoas. Agora, do ponto de vista econômico, eu acho importante, mesmo que esses países mantenham um regime comunista, ou que não seja capitalista em sua plenitude, é interessante eles manterem a economia de mercado para eles estarem participando da economia global, né? E é o que você falou, eu concordo ipsis literis, eles procuram entrar em determinados campos de atuação para dominar. Atualmente, a exportação deles são os maiores exportadores do mundo, né? Eles dominam todo o mercado de terceirização, mercado de indústria, mercado de automobilístico, tudo, eles são grandes produtores e eles são praticamente únicos, né? Você vê, a gente agora, para depender de vacina, a gente depende da China, só, né? Então é engraçado porque, assim, eles têm essa dominação
e ao mesmo tempo... Então, assim, eu vejo assim, para dentro eles são comunistas, para fora eles são capitalistas, né? O que a gente pode dizer é isso. Você falou a respeito da vacina, né? Não sei se você chegou a ver, mas a CNN noticiou, não sei se foi ontem ou anteontem, tem uma nova cepa de gripe aviária na China. Foi descoberta uma nova cepa de gripe aviária. Aí Não vi essa notícia. Imagina quando isso se proliferar. Né? Por enquanto está na China, essa nova cepa. Está lá, foi descoberta, bom, tal, né? Que tem um poder de atuação forte, né? Agora, a China ela é uma importadora de alimentos, né? Compra muito alimento. Eu vou te trazer uma reflexão aqui só para a gente pensar o poderio Claro. da China, né? Se a gripe aviária pegar forte lá, eles não vão ter muitos frangos. Por exemplo, ovos, frangos, né? Eles vão buscar esse produto fora. No caso aí, o Brasil, por exemplo, é um grande exportador, né, para o mercado mundial na questão de alimentos. Se a China chega aqui bancando, né, bancando forte a compra desses produtos, quer dizer, eles quebram o nosso mercado, fazem o nosso produto interno subir aqui para o nosso consumo e levam o produto para lá, obviamente com o preço deles, para garantir o quê? A estabilidade deles e, obviamente, subsistência deles, né? Né? A hipotética democracia. A China, eu Não, acho que é verdade. Com certeza. Eu só não sei se teria esse efeito mesmo de só negativo da nossa economia, porque se eles viessem também tentar buscar alguma coisa aqui no nosso país para eles abastecerem o mercado interno, poderia ter esse efeito de subir os preços para nós, mas também poderia ter o efeito da gente ter grandes divisas, né? Porque eles são os nossos maiores parceiros comerciais também. Não sei se agora, o que eles querem... Não, o que eu enxergo, assim, como a forma que eu vejo, é assim, eles não querem isso. Eles, na verdade, eles querem se infiltrar nos países para dominar totalmente todo o sistema daquele país. Então, não só chegar aqui e falar, olha, eu quero fazer um bloqueio aqui de carnes ou de frangos, tal, só para mim. Tudo que vocês produzirem vai ser meu. Não, eles querem começar a ter uma influência, tanto que falam até que a gente tem que começar a estudar mandarim, porque para o futuro aí vai ter a mesma importância do inglês, né? Não sei se isso vai se confirmar em médio ou longo prazo, mas o que realmente a gente percebe é uma política internacional de dominação mesmo, né? Que a gente diz, o imperialismo chinês, né? Você vê, né? Nós estamos passando um momento muito difícil, né? Tanto em questões de comando, como em questões da própria pandemia em si, né? E mesmo com tudo isso, o nosso PIB está crescendo, né? Está até acima das expectativas, né? Mas por que isso? Porque as grandes indústrias continuaram produzindo e exportando. Então, como você mesmo disse, as divisas estão aumentando, obviamente a produção do Brasil aumenta, as vendas aumentam, isso faz o PIB crescer. Só que, por conta das pequenas empresas, tal, que fecha, abre, não por culpa das empresas, e nem sempre também por culpa de prefeitos, governadores e tudo mais, acaba trazendo um grande aumento no desemprego, porque elas capitalizam aí uma grande força de trabalho, né? Um grande capital de trabalho. Elas não conseguem sobreviver. Na verdade, sim. Na verdade, quem está levando a economia nas costas do Brasil é o agronegócio, né? Nossa. O agronegócio teve um crescimento de quase 5%, né? E ele que está alçando aí a nossa economia. Se não fosse o agronegócio, eu não sei como que seria, né? Porque é difícil. A pandemia ela atacou todos os setores, mas o agronegócio conseguiu se manter. O agronegócio do Brasil é o que leva esse país, né? Então, quer dizer, a agricultura que a gente falava, aquela agricultura de subsistência, claro, não existe mais. Mas o agronegócio no Brasil é alguma coisa que é enxergado com olhos, sim, atentos nos outros lugares do mundo, que querem se apoderar, porque nós somos uma nação muito rica, né? De solo, de riquezas naturais, e talvez a mais rica do mundo, né? Os caras não tem nada lá, né? Tem território que os caras não têm nada, eles têm que exportar tudo, né? Importar tudo, aliás.
E me diz uma coisa, o que está acontecendo com as democracias mundiais, hein, no mundo? Né? Porque muita Então, coisa. Você vê, só para complementar, aí você entra com a resposta. Você vê, a própria Venezuela se diz um país democrático. Né? Um país democrático. E a gente vê a situação que ela está, né? As pessoas que moram lá, tudo mais. Como que se vê esse modelo de democracia que faz com que as pessoas fiquem reféns do governo? exatamente. Eu vou fazer só uma digressão a respeito de um mecanismo que existe na Constituição norte-americana e na Constituição venezuelana, por incrível que pareça, que é fazer uma contestação das eleições, dos mandatários. Então, parece que no artigo da própria Constituição venezuelana teve isso, e o Hugo Chávez passou por esse questionamento de 2003 ou 2004, se não me falha a memória, só que não derrubaram. Então, eles têm um mecanismo de autoproteção da democracia que faz com que eles possam submeter as eleições a uma verificação posterior, como se fosse um referendo, né, dos mandatos, inclusive revogar todos. Né? Então, algumas constituições mundiais dispõem desses mecanismos. Tem alguns constitucionalistas que fazem esse estudo, eles chamam de grades de proteção. Então, que seriam grades de proteção da democracia. A tolerância mútua seria a reserva institucional e essas formas até chegar numa forma mais dura de contestação da democracia, que seria o impeachment, né? Seria o impeachment de um presidente ou de um ministro, enfim, de Estado. Mas o que se pode ver, Rocha, é que essas democracias, elas estão sofrendo por diversas modalidades, consequências do que se acontece tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Então, por exemplo, a corrupção não é algo que só acontece aqui no Brasil, né? Infelizmente, é uma coisa mundial. A ascensão de um determinado regime também faz com que o outro regime seja oprimido. Então, por exemplo, se você vê o crescimento da direita no mundo, você percebe que a esquerda ela fica massacrada. E aí, logo depois, a tendência é ela voltar com novas ideias e tudo mais. Então, a gente precisa repensar o modelo democrático para ter mais participação. Que nem a nossa democracia, ela é considerada do tipo representativa, né? Eu nem falei, mas existem 3 classificações de democracia. A democracia direta, que é a democracia ateniense lá, depois a democracia participativa, e, por último, a democracia representativa, que é a que quase todos os estados do mundo seguem a democracia representativa, onde há a eleição, né, de membros do parlamento, etc. e tal, que nos representam, né, ou deveriam nos representar. Nesse sentido, como a gente vê que está havendo essas crises tão grandes, está havendo uma conscientização de uns tempos para cá de que precisa colocar, se não for uma reforma constitucional grande, que possa mudar todo o sistema, pelo menos colocar elementos pontuais de representação popular mais forte. Então, haver mais referendos, haver mais plebiscitos, haver um orçamento participativo. Essa é uma ideia relativamente nova, que, por exemplo, a Suécia já abraçou, e alguns outros países, e na Suíça também, parece que também tem um mecanismo muito grande de orçamento participativo, inclusive de tirar determinados representantes e substituir totalmente aquele parlamento ou aquela Câmara, entendeu? Então, é importante que a gente faça essa reflexão sobre a crise que a democracia sofre e repensar modelos de participação popular, inclusive através de redes sociais, que hoje é muito fácil você criar mecanismos para audiências públicas, tudo, porque as pessoas se manifestam através das redes. É a melhor forma. É a melhor forma. Você vê, antes de eu dar prosseguimento aqui, você pode repetir os 3 modelos de democracia? Sim. Então, nós temos a democracia direta, que é a democracia onde o Estado se confundia com as próprias pessoas e que as pessoas votavam, embora não fossem todas elas, apenas os cidadãos, considerados cidadãos.
Então, esse era o modelo de democracia direta, que é um modelo vetusto, um modelo já ultrapassado, mas que inspirou a democracia. Depois nós temos a democracia participativa, onde é um modelo que valoriza a participação popular de forma direta, então, em tese, não teria necessidade de mandatários, de representantes, as próprias pessoas nas praças públicas ou né, em ambientes abertos conseguiriam reger uma determinada sociedade, um determinado estado ou país. Também pura e simplesmente não é possível essa democracia participativa, principalmente em estados com um aumento populacional grande. Então, o que vige mesmo é a democracia, a terceira categoria, que é a representativa, que é a categoria do sufrágio universal, do voto, da valorização da cidadania, da valorização da dignidade da pessoa humana, de princípios de justiça social, que é o que se exige do Estado democrático hoje, né? O Thomas Hobbes, lá na Inglaterra, escreveu o Leviatã, né? Que seria aquele Estado absoluto, onde nós, através do pacto social, né, que foi defendido pelo Rousseau, esse pacto social seria a submissão ao Estado total, um Estado totalmente absoluto, né? Então, não é isso que se deseja. A democracia moderna, contemporânea, não comunga com essas opiniões. Então, o que a gente precisa? De um Estado que tenha uma visão de direitos mínimos, né? Que não seja totalitário, que faça com que o povo tenha uma participação mais efetiva, né? E que pratique efetivamente a justiça social, que inclusive são princípios que estão insertos na Constituição Federal nossa e de quase todos os países de cunho democrático, né? O Brasil, eu acho que ele tem um modelo de democracia diferente desses três aí. Obviamente não é uma brincadeira que eu vou falar, mas você vai entender. Aqui, eu acho que nós temos muito a democracia da governabilidade. Certo. É aquela democracia que é transformada, que passa a existir quando você tem o quê? O poder na mão. E aí você, obviamente, abraça, né, certos nichos partidários para que você forme a sua democracia. Isso é muito ruim, né, Cristiano? Uma coisa que não traz fruto, né? Eu sou totalmente favorável, como você disse, da participação popular, mas deixa eu colocar uma vírgula bem grande aqui, bem grande, porque assim, eu já participei de várias audiências públicas na questão de direcionamento do dinheiro público municipal. Em muitas delas, sabe quantas pessoas tinham participando? Pouquíssimas. Ninguém. Só eu, quando eu fui, e nas outras acho que não tinha ninguém. Quer dizer, exatamente. Reclama de algo que ele mesmo não faz, mas poderia, por exemplo... Falta consciência, cidadania, né? De cidadania. Exato. E poderia abrir, usar a rede social, usar alguma outra ferramenta. O próprio claro. Ele faz uma audiência pública interessante, é tudo virtual. Você entra com a sua senha, com a sua username, senha, o seu número, né, seu registro, e pontua alguma pauta sobre o que está sendo trabalhado naquele assunto, você dá a sua opinião. Claro que as opiniões são todas observadas, mas tem um corpo diretivo e tem um conselho que faz a análise com base nas ponderações. Então, é possível, né, a gente poder abrir essa consulta, essa participação do povo para uma gama muito maior. E óbvio que em questões pontuais também, né? Não é, olha, vai colocar um poste ou vai tirar um poste, tem que consultar. Não é. Mas para questões... claro, a cidadania começa pelo município, né? Pelo elemento menor que a gente tem de ente federativo. O município, o cidadão, ele tem que exercer sua cidadania dentro do próprio município, né? O conceito de cidadania está ligado a isso, a cuidar do bem comum, a começar pela tua casa e pela tua cidade, né? Pelo teu bairro, né? As associações de bairro também poderiam se fortalecer nesse sentido, e a própria participação com o município, principalmente pelas redes sociais, concordo plenamente do que você está falando. Agora, você falou da democracia da governabilidade, né? Isso aí nada mais é do que o que eu já tinha colocado, e você só realmente
transcreveu isso da tua forma de pensar, que está corretíssima, que é você subverter o modelo de governabilidade. Então, o governo é para o povo, só que as pessoas colocam seus interesses e aí esquecem dos cidadãos, aqueles que votaram neles, não levam em consideração as pautas principais e, infelizmente, quem que domina continua sendo a própria aristocracia lá de trás, das oligarquias, sempre os mais poderosos, né? Que são os que dominam. Por quê? Eles que dominam o Parlamento Federal, são eles que dominam a Assembleia Legislativa e são eles que dominam os grandes empresários que dominam os municípios. A gente sabe disso. Então, acaba prevalecendo jogo de interesses que nem sempre beneficiam o cidadão. Não vou dizer que só existe jogo de interesses. É claro que eles fazem muita coisa, inclusive por um cala-boca. Se você pegar um governo de esquerda populista, fez muita coisa pelo cidadão. Mas o que ele deixou de herança de dívidas, de contração de ajuda externas, esquecendo o seu próprio umbigo, né? E os governos populistas também considerados de direita, totalitários, também fizeram pelo povo, como continuam fazendo. Só que o que a gente sabe é o que, infelizmente, prevalece, não é sempre o bem comum, né? Infelizmente. Então fica nesse sistema, né? É uma falsa democracia, né? Nós temos um sistema democrático muito deturpado, né? Então, é isso que precisa ser repensado, né? Porque a Constituição já vem de muitas emendas, né? Você vê, nesse sentido, a Constituição americana ela tem poucos artigos, né? E ela consegue, num modelo mais enxuto, dar uma organização estatal melhor do que a nossa, que é considerada uma Constituição das mais desenvolvidas do mundo, né? Diga-se de passagem, mas que ela desce a detalhes, às vezes, que não tem necessidade de entrar, e mais, não regulamenta algumas coisas que deveriam ser regulamentadas. Por exemplo, na parte tributária, o imposto sobre grandes fortunas, só para ficar num exemplo aí simples, né, de redistribuição. Porque o Estado, a gente tem que entender que, assim, claro que a gente tem que ter um livre comércio, a gente tem que ser a favor dos meios de produção privados, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, eu acredito que o Estado ele tenha que garantir direitos mínimos ao cidadão, né? Você vê lá o artigo 7º da nossa Constituição, onde fala dos direitos sociais, você começa a dar risada até quando você começa a ler, porque são tantos direitos que ele fala, você fala, poxa, se pelo menos um fosse bom, que o salário mínimo fosse decente, desse dignidade para a pessoa, mas não dá. Aí você tem 13º, férias. Quando você vê, sob o ponto de vista do empregador aí, é pesadíssimo, porque ele tem uma carga tributária, uma carga de previdência fiscal, né, de forma geral, enorme, não consegue fazer criação de empregos, então, que nem você falou, embora a gente tenha crescido por um lado, o desemprego aumentou. Então, nós estamos numa crise social muito difícil de ser ultrapassada, né? Porque fica nesse sobe e desce. O empregador não consegue aguentar a carga tributária, embora tenham criado mecanismos para melhorar o simples e tudo mais. Tudo isso já veio de uma criação para tentar minimizar a carga, mas mesmo assim ainda é muito alta, né? Para aquele que é o pequeno empresário, principalmente, né? Você acha que é possível ter democracia com reeleição? Então, esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos que se discute, né? Só para você entender. A questão, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico aqui. Renan Calheiros, a própria família do presidente, que é filho do filho fazendo as coisas, tal. Quer dizer, você vem com uma ideologia já montada. Uma ideologia nepotista, né? As gerações, as gerações. Você acha que é possível ter democracia com reeleição? Essa questão da reeleição, inclusive, foi uma das questões primordiais que se levantou nos Estados Unidos na época de reforma do constitucional lá, e aí permitiu-se a reeleição por uma vez só. Os partidários da reeleição dizem que é preciso haver reeleição para dar uma continuidade no governo e tal.
Mas o fato é que a alternância do poder também é salutar, né? E, assim, a renovação do parlamento também depende muito do povo. Então, se a gente tem um povo que não sabe votar, não há renovação do parlamento. É o Renan Calheiros que já é corrupto, aí o filho dele é eleito no governo no estado dele, como governador. É o fulano de tal, aí vem o filho, neto, ACM neto. Então, muda-se tudo e os caras continuam os mesmos. Porque o povo não sabe votar. Aí é uma questão de conscientização. É como você falou, faz parte, novamente, de repensar a democracia e de repensar, antes de mais nada, a cidadania. As pessoas têm que aprender a votar. E, infelizmente, num Estado fracassado como o nosso, as pessoas se vendem por um prato de comida. Olha, vota em mim. O cara vai lá dar um tapinha nas costas do coitadinho e fala, olha, vota em mim. O cara vai lá e vota. Não sabe nem quem é, não sabe nem quais são as propostas, mas pronto, olha, ele me ajudou. Ou senão, olha, simpatizei com aquele lá, vou votar naquele. Você acha que é possível, aí, dando continuidade aqui, ter democracia com tantos partidos políticos? Outra situação, é preciso uma reforma partidária urgente, né? Eu não acho que, por exemplo, você ter uma representatividade de 2 partidos seja ideal, né? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? Os jacobinos e os girondinos, esquerda e direita, comunistas e capitalistas. Isso eu acho totalmente inviável. Mas eu acho que não pode haver tantas legendas assim, de forma que, como é que eu posso dizer, acaba abrindo muito espaço para qualquer um criar o seu partido lá, e não tem nenhum tipo de ideologia, se alia a outros partidos, a outras legendas, outras coligações, e pronto, e enfraquece verdadeiramente um partido que pode ter uma representação. É isso que a gente está com esse problema agora. Por exemplo, para mim, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Em quem que eu vou votar? Preciso de uma terceira via forte. Não aparece ninguém. Estou contigo. Eu também, é a mesma então, coisa. É assim, ó, eu vi uma entrevista do Eduardo Cunha, o bandido, que está preso. Esse de carteirinha, Mas, rapaz, ele foi coerente naquilo que ele falou, porque perguntaram para ele, e Lula e Bolsonaro? Aí ele falou, olha, o Lula só perde para o Bolsonaro. E só ganha do Bolsonaro, desculpa. E o Bolsonaro só ganha do Lula. É um contra o outro. Porque se entrar uma outra via, quem é o que está ali... lembrei a palavra, pulverizar. Vai pulverizar. Né? Exato. O que eu queria dizer é isso. Quem concorrer ou com o Lula ou com o Bolsonaro, né, vai totalmente contra. Obviamente. Quem é Lula, não tem jeito. É Lula, Lula. Quem é Bolsonaro, é Bolsonaro. É Bolsonaro e Bolsonaro. Né? Agora, quem não é, que é uma gama de mais ou menos 50% e tal, se entrar uma terceira via, essa terceira via vai levar o do outro, né? E vai dar uma debandada. E aí eu te pergunto, isso é democracia? Você tem que, obviamente, você está escolhendo, né, entre 2, tal, tudo bem. Não, você tem o direito de escolha, só que às vezes as escolhas é que nenhuma delas prestam, né? Mas faz parte da democracia, é o jogo democrático. É a tal democracia imperfeita que a gente vive, né? Como tudo que a gente vive nesse mundo, infelizmente, né? A gente tem o ideal e a gente tem o real, né? O ideal é para a gente ficar filosofando aqui, o que é democracia representativa, tudo bonitinho. Agora, na prática, né, o mundo real é muito diferente. Só que o que falta para as pessoas, no meu ponto de vista, é politização. Não adianta a gente falar, olha, eu não quero me meter nessa situação. Porque, como você falou, imagina só você submete a um tema numa audiência pública e não aparece ninguém. Então, que interesse que essa pessoa tem no seu município, quanto mais ela vai ter no seu governo do estado, e quanto menos ainda, né, no governo do estado, e quanto menos ainda no federal. Só que ele só sabe criticar, porque é uma massa totalmente comandada e cega, né? Esse fanatismo dessa polarização, ela acaba cegando as pessoas, né? Mas cega de um tanto que, assim, até pessoas que têm uma condição de discernimento boa não conseguem enxergar algo além daquilo, né? Então, é difícil você conscientizar a população, principalmente aquela pessoa
que ela precisa, ela tem pensamentos em necessidades básicas, mínimas, para ela sobreviver. Então, ela precisa pensar o que ela vai comer amanhã, que ela não tem, para hoje ela tem, quando ela tem para hoje. Então, você imagina para você criar consciência nessas pessoas, né, os invisíveis, que eram, segundo o julgamento do governo ano passado, em 20 milhões, aí viram que era mais de 60 milhões que estão na informalidade. São pessoas invisíveis. Pô, é uma parcela enorme da população brasileira que está assim. Infelizmente. É verdade. Eu não estou conseguindo ler o que a Alexandra pontuou aí. Não conseguiu. Cadê o óculos, doutor? Cadê o óculos? Não, agora eu consegui. É que tinha saído. Ela falou exatamente isso, dessa polarização, né? E que não conseguimos ter uma votação boa, e aí acabou essa catástrofe. De fato, eu estou entre eles, né? Fiz a meia-culpa já, e por isso também já fui execrado por algumas pessoas, porque você só é meu amigo se você for Bolsonaro, se você não for mais, você é comunista. Pô, não é assim, pelo amor de Deus. Olha, então... eu vou te dizer que eu consigo ver qualidades aí no governo do Lula, e vou te dizer mais, como contador, na época do Lula, eu tive um acréscimo no meu faturamento razoável, porque o que eles faziam? Eles abriam a porteira do empréstimo, né? Abriu a porteira de empréstimo, todo mundo pegava dinheiro, abria a empresa, né? E obviamente ia trabalhando, só que criou a bolha, né? Criou a bolha, sem contar questões de corrupção. Sem um respaldo, né? Sem um respaldo, sem um lastro, né? Para poder segurar depois. Sim, Cristiano, quando você abre crédito para alguém, né? Quando você abre crédito para alguém, você tem que ensinar a pessoa a usar o crédito, porque geralmente eles não têm treinamento para isso. Tá pegando dinheiro de terceiro, né? Para você investir na sua empresa, tal, crescer, aí as pessoas compravam carro, compravam as coisas e deixavam a empresa lá, e aí depois a empresa tinha que pagar, né? Então, assim, exato. Complicava. E também consigo ver qualidades aqui no atual governo na questão de gestão, não é? A figura, é difícil a gente pegar a figura, porque não tem senso, não tem nada, né? Mas, sim, assim, mas qual é o que você queria dizer com o conceito de gestão? Você quer dizer assim? No gestão que ponto que você acha? Então, na gestão de agora, o Brasil nunca cresceu tanto em termos de infraestrutura como está crescendo agora. Nunca desenvolveu o PIB como está desenvolvendo agora. Isso tudo é um trabalho, né? Eu não vejo questão de gestão quando você tem muita empresa pública deficitária. Pagando para ter empresa lá, é dinheiro meu que sai, dinheiro seu que sai. De todo mundo. Ele teve o mérito de dar uma enxugada, né? Vamos dizer assim, no Estado, nesse gigantismo do Estado. Né? E o principal, até agora, pelo menos até agora, não quer dizer que não vai aparecer, não apareceu corrupção. Então, assim, a união desses simbolismos, dessas metodologias, se fossem todas para o bem, hoje nós teríamos um país muito melhor do que temos hoje. Não tem com certeza. Não tenha dúvida. É que essa gestão que você diz, né, é só sob um ponto de vista, né? Agora, se a gente for olhar o ponto de vista político, o ponto de vista da administração da saúde, isso tá um caos, né? Tá um caos. Não quero entrar nesse mérito, mas assim, a gente tem que olhar uma visão macro, né? Uma macroeconomia. Então, você está olhando, sobre o ponto de vista fiscal, sobre o ponto de vista nesse sentido, realmente, e tem méritos, né? E como eu falei, não existe nem nada 100% ruim ou 100% bom, né? Vai ter os méritos em cada setor. Só que eu acho que esse governo no setor social está falhando muito, né? Nós já estamos com um problema social de reforma trabalhista muito grande, né? A Previdência também já faliu todo mundo. Eu mesmo sou um que tinha uma Previdência privada, que o Alckmin acabou, que era dos advogados do IPESP, fiquei lá recolhendo por mais de 10 anos. Quando fui resgatar, peguei 40% daquilo que eu tinha lá, quer dizer, um assalto, roubaram meu dinheiro. Depois eu fui fazer uma previdência privada, e depois mudaram as regras do jogo, quer dizer, eu estou com quase 50 anos, vou ter que trabalhar mais 30 para poder me aposentar. É aquela coisa, eu nunca vou me aposentar. Se eu não tiver um respaldo de um outro lado, eu não vou conseguir. E assim como eu, diversas outras pessoas. Né? Não existe mais aquele modelo bonitinho que o cara começava a trabalhar com 15 anos no comércio do pai, ou sei lá, e daí com 45, 50 anos ele conseguia se aposentar. Foi o caso do meu pai, por exemplo. Meu pai tinha tempo de INSS desde pequeno, desde menino,
né? E aí, com 49 anos, meu pai se aposentou. Eu vou fazer 47 esse ano. Eu não me vejo aposentando daqui 2 anos. Então, assim, a Previdência, né, foi inflada também, né? A gente tem que ver isso. E estourou, né? Estourou a Previdência. Se não houvesse também uma reforma, não daria certo. Né? E assim, né? A questão da Previdência é um tema bom para uma live, né? Porque, por exemplo, vamos ser bem honestos, né? Hoje, não na época do seu pai, mas hoje, se aposentar com 49 anos, você tem uma força de Também, trabalho muito mais também não tem avançada. sentido. Exatamente. Até pela expectativa de vida, que Muito aumentou mais do tudo. que vivia lá atrás, né? Então, assim, Claro, claro. tem uma utilização do recurso da Previdência que é descontrolado. O negócio é descontrolado. Eles usam para que eles quiserem. Mas isso vem do quê? Do nosso parlamento e dos nossos governos, que obviamente não mudam a lei para que isso se trave e deixe o recurso lá, porque a Previdência se paga. Ela se paga. Mas com Claro. esse desvio todo, e sem, Ô, sem Rocha, você sabe o que eu acho também? Existe um paternalismo muito grande. As pessoas se acostumaram a se afastar dos trabalhos e pegar benefício de tudo quanto é jeito. E a gente sabe que muitas vezes aí começa a corrupção, né? A pessoa fala, eu vou pegar um afastamento, ela fica 3, 4 anos sem trabalhar, às custas do INSS. Está errado também. Né? Então, a gente está falando do governo, mas a gente também tem que olhar o comportamento do cidadão, do contribuinte, né? sobre o aspecto do contribuinte. Né? Eu não sou especialista em direito previdenciário, né? Meu ramo é trabalhista e civil, mais trabalhista, mas assim, pela experiência de vida até, eu vejo que acontece muito isso, né? Existiam peritos que tinham um esquema para poder aposentar a pessoa. doutor, Né? Então, como que você vai... Quebra mesmo, qualquer sistema quebra. vamos para um Agora, assunto pelo que... bem recente. Vamos lá. Bem recente. O auxílio emergencial. Quantos granfinos aí, pessoas com alto poder aquisitivo, pegaram o recurso? Tava, Exatamente. vou pegar, vou fazer, vou ver se vai dar, se não dá, tá, se pega, se lobe, tá, se desce, se sobe, né? Então, vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, depois dá problema, né? Mas é exatamente isso que você falou. Tem a parte do governo, né, que erra demais, demais, né? E tem a parte da população também. Né? A população também poderia ser melhor instruída, né? Melhor instruída para poder, obviamente, não se Eu não utilizar sei desse se isso é uma... Mas né? isso aí é uma questão, assim, uma questão sociológica, né, na verdade. Porque você teria que estudar profundamente os traços característicos da população brasileira. Né? Faz uma comparação da população brasileira com a população dinamarquesa, por exemplo, né? Só para mostrar, porque parece que os países escandinavos são os países que são os países com menos corrupção e onde existe menos desigualdade. Então, as diferenças sociais são muito menores, não existe esse abismo social que existe aqui. Não estou querendo justificar que esse abismo faça que as pessoas queiram se aproveitar, não é isso. Mas a formação do nosso povo, lá, como o Darcy Ribeiro falou, povo brasileiro, é um povo que está acostumado ao jeitinho brasileiro, né? Então faz tudo errado, né? Então, assim, existe o problema da corrupção endêmica já carcomida nos governos e no Estado, né, infelizmente, e existe o comportamento da corrupção do cidadão. Né? Então, a corrupção ativa e a corrupção passiva que fala, né? Que, inclusive, são crimes definidos. Né? Os crimes contra a administração pública, por exemplo, você pode se corromper como você pode ser corrompido. Então, é essa visão que a gente tem que ter. O comportamento de cidadania, de democracia, porque é muito fácil sair falando aí, eu sou um cidadão, sou democrático e tal, e depois vira as costas e só faz coisas erradas, sonega impostos, se aproveita de situações extremas, por exemplo, de benefícios emergenciais, e para se valer, né? Há um aproveitamento mesmo, né? As pessoas realmente acabam abusando. Tem É, um tópico que nós acabamos esquecendo ainda. Pode falar, doutor. Não, eu ia só falar o seguinte, que a Alexandra falou, verdade, a corrupção começa por nós, pelo povo. Temos que combater com a educação. A educação é a chave, né, da virada, né? Precisaríamos mesmo investir maciçamente em educação, né? E você vê, né? Até que você comentou aí da questão da Dinamarca, né? Você sabe quanto que é o imposto de renda na Dinamarca?
Ah, é altíssimo, né? Mas tem o retorno, né? Se você Exato. paga e tem um retorno, você não precisa ter plano de saúde, pagar a Claro. escola, fazer as coisas, pelo amor de Deus, né? Então é uma O coisa tripé, né? É o tripé, Rocha. Segurança, saúde e educação. Se você paga um imposto, mas você tem essa retribuição, né? O respeito à propriedade, o respeito à liberdade e principalmente à dignidade da pessoa humana, dando uma segurança boa para o cidadão, dando uma boa educação e tendo um respaldo na saúde, você até não liga de pagar mais imposto, como você falou. E, ó, Desculpa, você falou qual o assunto que a gente passou? então, tem o STF, né? Ah, vamos lá, vamos pegar esses minutos finais aí. ST Fiana, porque assim, né, as pessoas aqui, não só o presidente, mas qualquer um que faça alguma coisa, se o ministro lá falar não concordo, ele vai e, não sei se autocraticamente, né, uma decisão dele sozinho, né, ele toma uma decisão e pronto, depois joga lá para o grupo lá resolver, né? Então, Para o assim, pleno. o STF, o formato do STF, né, indicado por presidentes, que obviamente indica daquilo que é bom para ele, né, Claro. para si mesmo. Então, assim, quem tem mais chance, indica, né? Como é que você vê esse formato do STF? Você acha que o STF, ele julga, não sei se você pode falar também por uma questão ética, né? Não tem problema nenhum, a gente tem liberdade para falar e se expressar. Então, eu vou tentar. Eu tenho estudado bastante essa questão tenho estudado bastante essa questão do STF, e o que a gente vê é o seguinte: o STF faz parte da cúpula, que é o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, por sua vez, é o único poder da República que não é constituído por eleições, né? Então, ele é por indicação. Nesse caso, né? Em níveis de juiz, por concursos e tudo mais. Também tem aqueles que são indicados para o TSE, etc. e tal, e para o Supremo são nomeados pelo presidente da República. Inclusive, não precisam ser necessariamente juízes de carreira, como o Toffoli, por exemplo. O que acontece? Critica-se muito essa questão, porque é uma questão que não respeita a democracia, sob esse ponto de vista. Por quê? Porque não foi o povo que colocou eles lá. Né? Claro que a gente tem que dar o braço a torcer, né, e considerar o fato deles serem pessoas com notável saber jurídico e reputação ilibada, que diz a Constituição. Né? Não sei a reputação ilibada, mas normalmente o notável saber jurídico existe. Agora, a crítica do STF realmente é porque de uns tempos para cá ele tem passado a se posicionar mais em questões sociais, políticas e econômicas, porque também não tem jeito. Ele é toda hora instado a se manifestar. Né? O Supremo, ele depois da redemocratização, né, ele foi fortalecido o Poder Judiciário como um todo. E o Supremo, ele tem, as questões têm sido levadas, por até uma questão de incompetência dos outros poderes, ao Supremo. Então, tudo que existe de hostilidade, de briga, vamos para o Supremo, né? Principalmente questões de nível federal e que são afetas à Constituição, que o Supremo é o guardião da Constituição. Então, o Supremo ele tem que se manifestar. Então, é claro que se discute principalmente esse último inquérito das fake news aí, que o ministro abriu como um inquérito sem respeitar o princípio da inércia, sem comunicar o MP só posteriormente, e ele mesmo ia julgar aquilo que ele mesmo criou. É um monstro jurídico, de fato. Assim como outras causas que a gente tem de controle de constitucionalidade difuso, ou controle de constitucionalidade concentrado de grandes proporções, questão de aborto, né, questão dos direitos dos homossexuais, tudo isso são questões que são levadas para o Supremo, e o Supremo acaba se manifestando, às vezes com decisões muito mais políticas do que jurídicas. Mas o que a gente tem que dizer é que existe o princípio da irrenunciabilidade. Ele não pode dizer, não vou me manifestar sobre isso. O Barroso já falou isso. Assim, não, a gente tem que se manifestar. Né? Agora, o que se espera de um Supremo é que, para que a gente tem que fortalecer a instituição Supremo, é que sejam juízes que tenham decisões que não sejam tão esdrúxulas, né? Que não sejam tão esdrúxulas e que respeitem os postulados, os princípios constitucionais, os princípios do direito natural, os princípios do civil law, né, que a gente fala, que aqui no Brasil o nosso sistema é civil law. Nos outros países, por exemplo, é o common law, que é os dos costumes.
Aqui não, a gente sempre teve uma estrutura do império da lei, né? Daquela coisa da legalidade estrita. E, infelizmente, o que a gente tem visto em muitas decisões do Supremo são realmente decisões que elas vão além daquilo que deveriam ir. Uma dúvida de leigo, eu acho que até foge um pouquinho aqui. Por que tem processos do Supremo que rodam numa velocidade de Fórmula 1 e tem processos no Supremo que rodam numa velocidade de tartaruga? Exatamente. E isso aí, eu não sei te explicar. É coisa que quem atua em nível de tribunal realmente pode talvez até conhecer os meandros e falar o que acontece ali e tal. Mas o que a gente sabe é que, assim, lógico, né? Existem interesses, existe o poder econômico, né? Que a gente sabe. A gente não pode estar acusando, mas a gente sabe que causas que são de interesses coletivos ou que causam uma comoção maior, que exigem do Poder Judiciário uma resposta rápida, elas acabam tendo prioridade, né? É como os projetos no Legislativo também. Existem projetos que estão lá, que se eternizam, que nunca são votados, e outros que passam na frente e votam, né? Ou que votam de uma maneira totalmente errada, passando por cima de diversas coisas, de Comissão de Constituição e Justiça, só para agilizar o processo em busca de interesses menores, né? Isso realmente é difícil, mas a crítica que se faz, meu amigo, é essa, desse ativismo judicial que existe por parte do Supremo, né? Não podemos nos furtar a ver isso, mas, por outro lado, também não podemos estragar a instituição Supremo, que os ministros vão sair um dia, ou por aposentadoria, ou por impeachment, nunca ouvi por impeachment, mas precisaria repensar a forma deles chegarem lá. Legal. Bom, chegamos ao final. Queria mandar um abraço. Obrigado. Para a Ayla, que está aqui com a gente. O meu irmão, José Alonso, passou um problemão de Covid. É um vencedor, é um vitorioso. Caramba, graças a Deus. Muito de bem. A Alexandra, que é uma amiga, né? Acho que você conhece, hein? Conhece bem. Eu conheço bem essa moça aí. E a todos, né? E a todos que participaram aqui de uma forma ou de outra. E agora a gente vai replicar essa live aí nas redes sociais, YouTube, Facebook, né? E outras redes também, para a gente, obviamente, repassar informação de qualidade. Cristiano, sempre um prazer estar com você, conversar contigo, o papo flui, passa rapidinho. Nós tínhamos uma pauta aqui com 12 tópicos, alguma coisa assim. Acho que nós não trabalhamos 5 ou 6, né? Porque o assunto tá bom. ficando empolgante, né? Então a gente acaba passando o tempo muito rápido, né? E vamos marcar em breve uma próxima live para conversar sobre temas polêmicos, não polêmicos. Vamos conversar. Eu acho que a conversa... Claro, é sempre um prazer. É parte da democracia, né? Então, exatamente, sempre acrescenta alguma coisa, né? Eu te ajudo, você me ajuda, e a gente também, se ajudar pelo menos uma pessoa que seja, já vai valer o objetivo da nossa live. Muito obrigado também, um grande abraço a você, a todos que participaram, de uma forma ou de outra, e fica com Deus você, muita saúde para ti e para tua família. Obrigado, desejo o mesmo a ti, a família toda, e vamos que vamos. Logo, logo, mais uma live aqui com o meu amigo, doutor Cristiano. Fica com Deus. Tchau. Você também, grande abraço. Tchau, obrigado.